Um mouse é um dispositivo de entrada de dados. Você usa um mouse para poder dar entrada de informações no sistema, tá certo? Cliques, posicionamentos, tá? Um teclado você usa para dar entrada de informações no sistema, tá? E a saída? A saída de um sistema pode ser o próprio monitor, a saída de um sistema pode ser uma impressora, a saída do sistema pode ser uma caixa de som, tá certo? Então, esses dispositivos de entrada e de saída também podem ser chamados de periféricos. Mas as coisas acontecem dentro de um computador, né? E as coisas acontecem através do chamado processador, ou CPU, né? Central Process Unit, unidade central de processamento. Digamos assim, é o cérebro do computador. É o que possibilita que aquele grande conjunto de operações, aquele grande conjunto de contas, aquele grande conjunto de posicionamentos, deslocamentos de dados que fazem com que os programas rodem, né? É a CPU que possibilita isso, que comanda as instruções que são dadas para um computador, tá certo? E aí a gente tem anexo à CPU uma memória, né? E a gente tem uma hierarquia de memórias, eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas mais próximo da CPU a gente tem a memória chamada de memória RAM, Random Access Memory, também chamada memória de trabalho. Então, tudo que você faz num computador, você faz com o auxílio da memória do computador que está auxiliando no seu trabalho ali, né? Você abre um Word, esse Word é carregado na memória para que você trabalhe com ele. Você está me assistindo aí, né? Essa web está sendo carregada na memória para que você consiga me assistir. É a memória de trabalho do computador. Mas a gente tem outras memórias, por exemplo, a memória secundária, que é onde os programas ficam armazenados mesmo com o computador desligado. Não é uma memória de trabalho, é uma memória para armazenamento de programas para que depois você consiga pegar esses programas da memória secundária e trazer para a memória de trabalho para que você trabalhe com esses programas. Né? Um HD é uma memória secundária, um pendrive é uma memória secundária. Tá? Um SD, o cartãozinho SD, é uma memória secundária. Perceba que a memória de trabalho, ela funciona enquanto o computador está ligado, enquanto você está trabalhando com ele. As memórias secundárias, elas funcionam mesmo com o computador desligado. Porque você não precisa, toda vez que você liga o computador, você não precisa instalar um Word, você não precisa instalar seu sistema operacional. Ele fica guardadinho na memória secundária. Tá? O processador, como eu falei, que é o cérebro, e o disco ali embaixo, que é um exemplo de memória secundária. Um HD é um exemplo de uma memória secundária. Um DVD é um exemplo de uma memória secundária. Ok?